Bom dia! Bom dia, Jaci! Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Bom dia, você ouvinte que está nos assistindo aqui na live do Instagram 95FM Curitiba, na live do Facebook Cláudia Queiroz, jornalista, que está também nos ouvindo pela rádio, pelo site 95FM. Muito bom estar com você, muito bom ter você todas essas manhãs, trazendo super consciência e desenvolvendo todo esse debate, todas essas mudanças de pensamento, de conceitos, ampliando a nossa visão de mundo. Essa é uma das coisas que a gente veio trazer para esse programa, né, Jacinto? Eu gosto de falar provocações, minha esposa não gosta muito, porque ela acha meio agressivo, mas eu acho que as sacudidinhas a gente tem que dar em nós mesmos, né? Às vezes para acordar. A gente tem que mudar muito para ser a gente mesmo, sempre. Isso é evoluir, isso é fazer a gente crescer. Hoje a gente vai falar sobre essa quarentena, sobre o Covid e também sobre o primeiro livro sobre o Covid do mundo e que ele escreveu um capítulo. Olha que legal! Um capítulo. Exatamente, mas é um livro feito por vários autores, mas que tem uma pessoa que acaba respondendo pelo livro porque ele fez 4 capítulos, a autoria dele, a intenção, a ideia foi dele, mas é o primeiro do mundo. Isso é muito bacana porque o Covid e essa pandemia, eles pararam o mundo inteiro para todo mundo começar a pensar outras coisas, que é o que a gente vem trazendo aqui na Superconsciência, ampliar a visão de mundo. Existem números, existem perdas, existem problemas, existem notícias catastróficas, existem 1 milhão de coisas, mas também tem um outro lado, que é da gente estar mais em casa, mais próximo da família, desenvolvendo um pouco mais de paciência, tolerância, desenvolvendo empatia, colaborando mais. Até porque, veja, esse livro, por exemplo, ele foi feito através de uma maneira colaborativa. Vários autores, vários escritores juntaram aquilo que eles podiam para poder desenvolver um livro. Até para ser mais rápido, né? Que o mundo precisa de ajuda urgente. E como eu disse, tem muitas pessoas falando coisas ruins, trazendo notícias ruins. Um grupo de pessoas se aproximou e eu me senti muito honrado de ser convidado para ser um dos autores desse livro, um participante, para escrever um capítulo. Eu estava bem naquele início da pandemia, ninguém sabendo exatamente o que aconteceu. Eu recebi uma ligação, um convite, do qual fiquei muito honrado. Claro, consultório fechado, eu tive mais tempo para sentar no computador e falar assim, escreva umas 20 páginas. Eu escrevi 20 páginas. Eu sou um cara obediente, né? E já enviei o material, mas qual que é o principal objetivo de contar aqui? Pessoas que se importam com verdade. E até não verdades que nós sejamos donos da verdade, eu sempre digo isso, mas com a boa intenção de fazer o teu coração brilhar, para fazer você crescer. Pessoas que se importam de fato em fazer você se sentir melhor e superarmos essa crise, essa pandemia, da melhor maneira possível. Então, a gente vem falando também aqui sobre todos os impactos que o Covid vem trazendo para a humanidade. E a gente já falou sobre relacionamento, a gente já falou de sustentabilidade, a gente já falou de educação, de algumas mudanças que estão acontecendo, a gente já falou de várias coisas. E hoje é um momento também para a gente pensar em tudo aquilo que reflete para o lado positivo da vida, para a nossa essência de ser humano, para a gente aprender a ser um pouco mais gente, para a gente aprender a enxergar o outro de uma outra maneira, porque nada mais vai ser como antes. Tudo está mudando. A partir do momento em que a gente evolui um pouquinho, sobe um degrauzinho na vida, a gente não volta. A gente já aprendeu aquilo. Então, todo mundo evoluindo, pensando, enxergando o outro com um pouco mais de empatia e tudo mais, isso torna o mundo melhor para a gente viver. O que eu queria trazer aqui é assim, existem pessoas que nesse momento cruzam os braços e ficam se lamentando na vida. E existem pessoas que criam oportunidades. Mesmo a gente que começou a fazer live sobre coronavírus no início da pandemia, ele como médico, para tentar tirar um pouco de dúvida das pessoas, hoje a gente está com um programa de rádio diário, trazendo informação para vocês todos os dias. E todos os dias, a missão, por exemplo, minha, é buscar na tarde ou do resto do dia o que eu vou falar no outro dia. É fazer um planejamento da semana de coisas boas, de informações positivas, informações que agreguem e que tragam para você uma inspiração, para você acordar bem, para você ter o teu dia mais feliz, para que você não fique caindo
tanto nessas armadilhas de fake news ou de manipulações que a mídia tradicional faz. Não só a mídia tradicional, nós mesmos fazemos. Se você perceber, às vezes nós somos pessimistas e alarmistas, e tem pessoas que, sabendo disso, geram um pânico para você ter medo. Eu posso depois, se eu tiver tempo, fazer um pequeno resuminho de todo esse histórico para mostrar que a coisa não é tão complicada assim. Sim, é um problema sério, um problema importante, mas eu não venho desde agora falando sobre vírus. A cada antes de inverno eu faço uma publicação mostrando quais os cuidados para terem, que pessoas até vão morrer com a gripe comum, pessoas vão morrer ainda de estar por aí a dengue, H1N1, existe uma série de situações e nós temos já estamos meio careca de saber sobre pandemias como funcionam. Sabe qual é o objetivo da superconsciência? Para que a hora que chegar uma outra pandemia, a próxima, que é mais ou menos daqui a uns 6 anos, ou mais um pouquinho, você esteja muito mais preparado. E como a gente vem falando, todos os objetivos do programa, tratar do relacionamento, tratar das tuas emoções, para que você esteja forte. O vírus é pequenininho, vai ser ele mesmo sempre pequenininho. Quer seja vindo de uma ave, ou vir de um camelo, como outro coronavírus veio também, veio do camelo, veio da Arábia. Entende? E ninguém falou sobre isso, porque talvez não houvessem motivos políticos para trazer tamanho problema, o H1N1 a mesma coisa. E agora o coronavírus, que já vai passar, já está passando. Aliás, eu estou esperando o pico desde abril, né? Eu vou reclamar no Código do Consumidor que não me entregaram o pico de abril ainda. Estou esperando, já querem me entregar o pico de agosto. Não, mas o comentário é pra gente. Vamos começar a pensar melhor. Que não foi tanto assim, né? A gente... Não é, e não é tanto assim em nenhum lugar do mundo. Porém, existem características específicas de cada país que trouxeram problemas. Sim, eu não estou negando os problemas, mas o nosso objetivo aqui não é trazer problemas para você, é trazer solução. Mesmo que o problema fosse grave, mesmo que uma próxima epidemia, uma pandemia seja séria, querido, você é forte, e não só forte emocionalmente, porque inclusive as emoções baixam a imunidade, mas você é forte de corpo e alma. Ontem nós falamos de alimentos, quer dizer, nós estamos falando de tanta coisa que leva a tua imunidade. A vacina, ela vem, todo mundo quer a vacina, interesses de grupos financeiros, interesse porque são bilhões de dólares gastos em vacina para trazer anticorpo, que eu posso pegar anticorpo teu na rua quando eu cruzar com você. Quer dizer, existem outras maneiras de entender a vida, e você pode me criticar, você pode não acreditar, mas você precisa pensar. É obrigatório não concordar, mas pensar melhor. Então veja só, Superconsciência é a vacina diária que a gente está oferecendo para você superar todo tipo de adversidade. Eu mesma vou dizer para você que enfrento todos os dias alguns duelos de expectativa e realidade, porque toda vez que eu me planejo para fazer determinada coisa dentro de um contexto de realidade, com uma filha de 3 anos, com o marido trabalhando em casa, tudo muda o tempo todo e não é a minha vontade que prevalece. Então, assim como eu, você também tá. Então, aquela situação que a gente tinha de alta performance, ou da gente imaginar que determinada coisa vai acontecer sem interferência, não vai. Nesse período de quarentena, não vai. Porém, a gente tem que entender que sozinho a gente até vai mais rápido, mas a gente não vai mais longe. A família é a base de toda a nossa estrutura de vida, porque quando a gente tem o sucesso dentro da família, dentro de casa, a gente prospera em todas as áreas da vida. Você sabe que algumas pessoas que escrevem pra gente falam, puxa, quanto conteúdo que vocês têm. De fato, porque para mim, para nós, para eu e a Cláudia, para o programa Superconsciência, é gerar consciência, é levar conhecimento, e um conhecimento que vai te dar uma base tão sólida que você vai olhar para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos de maneira diferente. Aprender a se relacionar com o marido, com a esposa, com filhos, com parentes, a família estendida, com as pessoas no trabalho, isto traz imunidade. E a imunidade não é só para um vírus, não adianta você superar o vírus e morrer infartado no mês que vem. Entende? Quer dizer, nós temos que entender que nós somos muito mais sistêmicos. Nós estamos focando num vírus, mas os problemas são muito mais abrangentes. Então, quando eu preciso passar para você conhecimento, que é o nosso desejo, anos, é uma vida inteira de estudo, porque se transformou num programa, que se transformou em 18 horas de palestras, para que a gente possa passar conhecimento para as pessoas, é para você sair encantado. É para você não concordar com tudo, repito e insisto porque é importante, porque eu não estou aqui para vir com conhecimento de cima para baixo, que nem eu tenho tudo,
Porém, provocar você é a melhor parte do programa. Chama-se inteligência. Você já ouviu falar em inteligência emocional, né? Que tal inteligência corporal, emocional, espiritual, protegendo você e tua família, as pessoas que você ama? Isso, quando ele fala de sistêmica, é assim, olha, quando você se alimenta melhor, você aumenta a tua imunidade, você mantém o teu organismo no ambiente alcalino. Alcalino é mais básico faz com que você não fique tão receptivo a vírus, bactérias, etc e tal. Quando você tem um pensamento positivo, você tem estímulo. Então, assim, se a alimentação já não está te causando algum transtorno, não está te trazendo uma má digestão, que de repente faz você ficar com mais preguiça, com um mal-estar, e a gente acaba produzindo menos, pensando diferente, uma coisa vai puxando a outra. Vai trazendo também bem-estar para relacionamentos e tudo mais, para as lives que todo mundo hoje vem assistindo ou fazendo e tudo mais, as interações que a gente vem fazendo nas redes sociais. Então, uma coisa vai puxando a outra. Esses dias eu estava assistindo uma outra live também e estava falando de um bingo para os pais. E nesse bingo para os pais, eles brincavam, tiravam sarrinho, mas era uma verdade. E falava assim, quais pecados que os pais fizeram no dia? Por exemplo, meu filho dormiu sem tomar banho, deixei comer pizza à noite, brigadeiro de lanche da tarde, para que fazer tarefa da escola? E olha, foi uma série de coisas que você tinha que assinalar ali e tudo mais. Mas quem assinalou algum deles, gritei pelo menos uma vez hoje, isso é humano, todo mundo é ser humano, todo mundo está se lapidando nesse período, porque o todo junto e misturado é complicado, porém pode vir a ser muito bacana o resultado de todo esse processo em termos de autoconhecimento, aquilo que eu entendo sobre a minha paciência, sobre a tolerância, sobre resiliência, sobre o contexto em si da família, o melhor para todos, o bem comum. Quer dizer, a partir do momento em que a gente começa a desenvolver um pouco mais de consciência, a gente começa a agradecer esse Covid por ter nos dado uma oportunidade de enxergar o que a gente não tinha antes enxergado. O agradecer o Covid não é o Covid em si, é agradecer os problemas que nós temos na vida, porque quando chega um problema, eu mato ele no peito, eu olho para ele. Por maior que seja, eu fecho os olhos, agradeço a Deus o problema e vou ver em que eu estou preparado ou em que eu preciso me preparar para superar o problema. Adianta ficar chutando porta em casa, brigando com os outros, adianta ficar nervoso, não vai adiantar nada, eu posso no máximo quebrar o dedo do pé. Quer dizer, então vai piorar uma situação. O que acontece? Quando começou todo esse tumulto e começaram aquelas notícias horríveis na televisão, gente morrendo para todo lado, enfim, tudo que eu não vou repetir agora que você já sabe, gerar medo, gerar pânico, faz com que você não consiga pensar. Vamos para a neurociência. A partir do momento que você está com medo, quem está mais funcionando no teu cérebro é o cérebro primitivo. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a sudorese, dá diarreia. Toda a parte primitiva do cérebro faz com que você não consiga pensar. E aí um manipulador entra com uma maneira tão tranquila para fazer com que você pense qualquer coisa que ele queira. E naquele momento eu comecei a pensar assim, poxa, tá vindo alguma coisa aqui que a gente vai ter que pensar. Eu também não sabia nada sobre esta pandemia. Conversei com a minha esposa e falei, olha, com todas essas notícias, ela falou há pouco, vamos fazer uma live para tentar acalmar as pessoas que estão se sentindo presas em casa, que estão apavoradas e com medo, que a gente via os comentários nas redes sociais, e fizemos uma live à noite, eu e ela sentado na frente do computador. Eu nunca tinha feito uma live, e o que aconteceu? 1.800 pessoas. No segundo dia, 600. No terceiro dia, 450, alguma coisa assim. Eu pensei, o que aconteceu? Até que uma pessoa falou, não, tá show, tá muito bacana o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo bem no horário do Jornal Nacional. Quer dizer, as pessoas querem ver notícia, morrem tantas pessoas, cuidado, morrendo do teu lado. Mas por falar em morrer alguém do lado, eu estava justamente naqueles dias pensando como fazer, administrar consultório, administrar família, níveis de segurança, conhecimento. Fui para os livros estudar sobre o vírus e de repente mora um amigo meu, um colega médico do meu lado. Não morreu aqui do meu lado, morreu aqui em Curitiba. Quer dizer, um vírus que está vindo lá da China e cai um amigo meu, um colega meu de faculdade, que estudamos tantas madrugadas juntos, colega que batalhou junto na medicina, junto comigo, ele morreu. E isso eu fiquei sabendo numa rede de amigos médicos da faculdade, toda aquela confusão. Quando eu vi médicos apavorados e comentando coisas absurdas, eu falei, cara, é pavor. Tanto que eu chamei o capítulo do meu livro de Pandemia do Despreparo.
E o pavor começou a falar dele até a notícia que ele morreu. Quer saber? Ele não morreu. Ele ficou internado, chegou para a UTI, fez um quadro grave, mas se recuperou, está em casa, está bem. O que acontece? A loucura se instalou. E quando a gente fala que o pânico, a loucura se instala, eu preciso tirar você do pânico. E foi aí que eu virei para minha esposa e falei, vamos começar a fazer lives, vamos tentar passar para as pessoas o que nós temos no nosso coração. E aqui não entra nenhuma outra cultura, não entra religião, não entra nada, entra você. A gente respeita o Deus que você tem, o Deus de cada um, as visões de mundo de cada um. Porém, enquanto eu ficar grudado na minha visão de mundo, eu estou falando de mim agora, eu, Jacir, eu não consigo aprender nada. Porque enquanto eu ficar na minha certeza, eu não posso conhecer a tua certeza. Agora, se nós temos um problema, a gente tem que colaborar, nós temos que nos ajudar. E o que vai ajudar você a ficar espalhando notícia ruim nas mídias sociais? Uma pura ansiedade das pessoas que têm uma necessidade de serem as transmissoras de informações. Então, o que a gente percebe hoje nas redes sociais? Um poder para as pessoas, para divulgarem aquilo que elas estão pensando, para compartilharem, e as pessoas elas acabam se sentindo meio que fonte de notícia, como se elas virassem assim, ó, não precisa saber de mais nada desde que entra na minha página. É a síndrome do fofoqueiro. Então, é a mesma coisa, só que agora a fofoca não é pela janela com as velhinhas, agora é nas mídias sociais. Então assim, a gente que tem que, às vezes, respirar fundo antes de passar alguma informação e verificar se aquilo é verdade ou não, porque fake news ela é feita desse jeito. A gente que contribui para a construção de fake news, para estatísticas que são perigosas e são prejudiciais, quando a gente não consegue segurar aquela informação e pensar antes de agir. Ou seja, superconsciência, a gente lê aquilo, duvidar em primeiro lugar e depois pensar se aquilo vale ou não ser passado para frente. Agora, presta atenção naquilo que eu vou falar agora. Eu não estou aqui para te criticar até eventualmente se você fez isso ou cometeu esses atos. O que eu quero te contar é que você fez isso exatamente pelo medo. Você fez isso exatamente pelo pavor, pela carência, pela necessidade e por não saber o que fazer e até, no fundo, um objetivo bom, tentar comunicar as pessoas pelo lado bom. Então, vamos repensar, eu quero ressignificar você agora que está me ouvindo, que eventualmente tenha provocado isso. Acredite, por isso que a mídia está caindo com tanta desinformação em cima de todo mundo, gerando tanto pavor, tanto medo, que quanto menos pessoas pensarem, é melhor. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Freia. Confie em você. Eu já falei para você ir no teu espelho algumas vezes na vida, olhar, cara, você é a pessoa mais importante do universo. Você tem um nível de força dentro do teu coração, dentro de você, que é indescritível. É você que pode fazer a tua vida para o que você quer. E a partir disso, o que você vai fazer? Você vai agora sentar, respirar, como é que é? Soprar e... Sopra vela? Cheira flores, sopra vela. Cheira flores, sopra vela, que é o que a gente faz com a nossa filhinha e com a gente mesmo, né? Quem de nós não ficamos nervosos? Quem de nós não temos reações que às vezes extrapolam o momento? Pede desculpas para você mesmo, mas aceita que nós temos um mundo muito melhor e maior do que você pode imaginar. Eu vou aproveitar nesse momento aqui para dar um bom dia para quem está nos assistindo pela live, Cláudia Queiroz, jornalista, o José Noronha, que estudou comigo na escola, olha só, o Antônio Filho, meu sobrinho querido, Vanderlei Assis, Paulo Malucelli, André Castilho da Costa, Edmundo Júnior, Renata Queiroz, minha irmã querida, psicóloga das boas, que está fazendo muito atendimento online nesse momento. Vou convidar ela para um tema aqui, né? Veja só. Aníbal Yaxbeck, Armando Paes, Luiz Carlos Pereira. Eu acho que eu falei todo mundo aqui, se eu não falei todo mundo, no próximo intervalo eu tento catar aqui, vou pescar outros nomes também. No próximo bloco, o nosso convidado vai conversar com a gente sobre a ideia desse livro, que é o primeiro do mundo sobre o Covid. E não sai daí que a gente já vai contar tudo como começou. E agora a gente continua conversando aqui com você, né? Porque muito medo, né? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Que assim, eu enquanto jornalista e enquanto publicitária, acho que é importante vocês saberem, assim, existe uma fórmula mágica dentro da comunicação que é de manipulação mental através do medo. Eu sempre falei isso para ele, mas tem um livro muito legal que fala sobre foco, do Daniel Kahneman,
que fala justamente disso, assim. É como se tivesse uma luz, um foco de luz e vem aquelas mariposinhas em volta. Comida chinesa. Então, quando a luz acende, que fica aquele monte de mariposa em volta, os primeiros casos foram a mariposa não consegue sair Mas não existe qualquer daquela relação situação, com os daquele restaurantes entorno. aqui no E é o que Brasil. a gente acaba O fazendo mesmo com essa vale notícia para também. produtos de Muitas origem vezes você chinesa liga a e para TV ou você vai escutar alguma encomendas coisa no vindas rádio que você daquele precisa país. saber É assim, improvável nossa, eu preciso saber que qual o é o vírus drama de hoje, sobreviva quantos a acidentes viagem de lá aconteceram, quem até o morreu, Brasil, quanto fora morreu, do corpo como é que humano. estão esses números e tudo mais. Mas isso não te acrescenta, isso não te torna melhor como pessoa. Claro que você não pode ser desinformado ou ficar alienado do mundo, mas você, enquanto se alimenta de alguma situação de perigo ou de sobrevivência da espécie humana que está, de repente, em risco, você acaba grudado assim na frente da TV e aí nada passa. Só que enquanto o jornalismo faz isso, ele consegue vender os espaços publicitários mais caros. Ele consegue elevar porque aumenta a audiência. Então é só isso que a gente quer que você pense, que a audiência da gente tem que canalizar para o lado bom da vida, para o lado positivo, porque senão ninguém vai sair do mesmo lugar. E é isso que a gente não quer. A gente vem trazendo superconsciência para que você saia do lugar, para que você saia de uma zona de conforto, mesmo que às vezes não esteja tão confortável assim, mas que você consiga transformar essa tua realidade e fazer uma outra visão de mundo. E olha como é interessante esse modo de preparo, né? Eu te deixo com muito medo na televisão daquilo que eu estou falando. A primeira propaganda, você já está com o emocional bem baixo, o que acontece? Vai lá e compra. Isto é, então a propaganda é colocada exatamente nesse momento emocional que você está carente e precisando de outras coisas. Vamos voltar para o tema. Estamos de volta com a nossa superconsciência e já na linha nós temos o nosso entrevistado. Ele é dentista e quando ele começou a escutar todas essas notícias envolvendo a pandemia, os números do coronavírus e tudo mais, ele pensou assim, meu Deus, a minha profissão está em perigo, está em risco. Afinal de contas, informações que vêm desde o primeiro caso do Covid lá na China, passando pelos Estados Unidos, pela Europa e tudo mais. Então tem uma trajetória muito grande desse livro que chama Lições em Meio à Pandemia, Ciências e Reflexões em Tempos de Covid. É o primeiro livro sobre Covid do mundo e o nosso idealizador está aqui na linha, está nos ouvindo, é o Henrique Bassi. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos, bom dia, Cláudia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar conversando com vocês. Bom dia, Henrique. Bom dia, Sim. prazer falar com você, nosso coautor. Exatamente. É verdade. Fico muito grato pelo convite e honrado, me senti muito honrado e feliz. Imagina, nós que estamos honrados pelo seu conhecimento. Então conta pra gente, Henrique, assim, dentro dessa abertura que eu fiz, falando de você como dentista e tudo mais, provavelmente você já deve ter feito algumas alterações no consultório. Você imagina que alguma coisa volta a ser como antes? Ou tudo isso veio para ajustar as pessoas para uma nova visão de mundo, para uma nova realidade? O dentista, normalmente, ele sempre se preocupou muito, né, com a cadeia de infecção do consultório, ou seja, ele não quer que as pessoas se contaminem e, por si só, ele já toma cuidado. Isso já vem desde a época do surgimento do HIV, a gente está falando aí dos anos 90, que o dentista ele foi um dos primeiros profissionais a usar EPI, por exemplo, de rotina, eu quero dizer. A Covid, ela veio aqui a mostrar para a gente que nós temos que tomar ainda mais cuidado, que é uma mudança muito grande, interessante até porque essa mudança acabou agregando toda a população, né, porque os procedimentos que nós fazíamos, do tipo lidar, tocar em objetos que estariam teoricamente contaminados, todo mundo está fazendo isso hoje, né? E na clínica, essa é uma rotina, né? Nós tomamos cuidado com toda a nossa rotina, né? E sabendo disso... Eu acho que mudou para sempre. A contaminação, ela é algo muito perigoso para o profissional. Nós estamos aí numa pesquisa muito importante que saiu no New York Times, coloca o dentista no topo da lista de contaminados, né, de pessoas prováveis a pegar a doença. É o profissional que corre mais risco. Tá, e sabendo disso, diante de todo esse cenário, dessa visão de infecções e, de repente, de possibilidades que acontecem dentro do consultório, você começou a escrever, você estava me contando, que você começou a escrever sobre alguns procedimentos, algumas situações que tinham que mudar e, de repente, aquilo ganhou um corpo e virou um livro.
Exato, Cláudia. O que acontece é que nós, quando começamos a pesquisar para tentar ajudar os dentistas a encarar a nova realidade, eu comecei a perceber que a situação era muito ampla, ela não envolvia somente o dentista, envolvia qualquer cidadão comum. É o que a gente acabou de dizer, né? É uma mudança do normal. Hoje em dia, e durante não sei quanto tempo, todos nós vamos usar máscaras, né? Enfim, esse é só um exemplo, né? Porque quando nós começamos a estudar como que nós íamos nos prevenir, eu percebi que nós tínhamos que ver de onde que veio essa infecção, de onde que surgiu e quais seriam as implicações práticas, sociais, ecológicas, econômicas. Então o assunto era muito amplo. Aí que eu fui entender e tentar estudar. Nós tínhamos tempo, né? Porque estávamos em quarentena, né? Cláudio, o dentista não pode trabalhar. E fui realmente buscar também pessoas que tenham conhecimento, uma mentalidade aberta para pensar no que seria o futuro da nossa humanidade, não só da nossa profissão. Uhum. E quando você pensou em juntar várias cabeças para uma visão de mundo diferente, ampliando o conhecimento e trazendo uma mente inovadora, um material que nunca tinha sido desenvolvido até então. Como é que foi essa experiência de virar autor de livro? Eu já tenho um costume, eu pessoalmente eu gosto muito de escrever, sabe, Cláudia? E um conselho, não sei se eu posso dizer que isso seja um conselho, mas uma orientação. Quando a gente se sente perdido, pelo menos para mim funciona, tá? Eu gosto de escrever. Quando eu escrevo, eu penso. Então, quando eu estou diante de uma situação muito complicada, pessoal, ou às vezes profissional, eu sempre gostei de redigir. Tá? Isso eu já fiz inúmeras vezes. Eu tenho um livro redigido, escrito da minha área já, de 2010. Estou escrevendo outro. Eu parei por conta da Covid. Então, essa ideia. Eu peguei e falei assim, eu vou tentar entender, buscar informações e colocar no computador. Se vai sair um livro, a gente vai descobrir conforme vai passando. E parece que foi dando certo. Foi tomando extensão, tomando corpo e resultou que em 200 páginas nós temos aí, claro, com a colaboração de gente iluminada que me ajudou. Os coautores são fantásticos. E esse modelo de colaboração para escrever um livro também é uma tendência de colaboração em outras tarefas que a gente desenvolve no dia a dia. A gente vem falando muito aqui no programa da diferença dessa nova visão de mundo, de colaborar para construir algo e não como competir, ninguém mais é rival. E de repente um livro que está sendo lançado como inédito no mundo, com a colaboração de vários autores, isso traz para a gente um presente, porque são várias cabeças criando, pensando e construindo uma outra visão de mundo que é uma consequência dessa pandemia e desse período de confinamento. Então, a gente sabe que o livro já está em fase final de revisão e impressão. Até o final do mês ele estará disponível em todas as livrarias. Tem como fazer reserva antecipada, Henrique, para quem está nos ouvindo, nos assistindo? Nós estamos programando isso, né, no site da editora Sarvier. O link não está disponível ainda, mas no nosso site, que, se alguém quiser consultá-lo, é o meu nome, henriquebate.com.br, henriquebate.com.br. Ali já tem algumas informações a respeito do livro e logo vai estar o link disponível para pré-reservas. Mas voltando somente a um assunto que você falou de uma forma muito clara e fantástica, que é a colaboração hoje em dia, né? Nós temos que estar abertos para nos doar e ajudar. Eu acho que hoje nós ficamos tanto tempo afastados uns dos outros que agora chegou o momento de nós juntarmos, nós precisamos um do outro. De uma vez por todas a humanidade teve que entender isso. Exatamente. Agora, eu fiquei muito feliz quando você comentou comigo que o capítulo do Jacir é justamente o de encerramento. Pra mim, né, eu fiquei super orgulhosa, assim, porque é como se fosse um encerramento, assim, com chave de ouro, né? E ele, de repente, que tem esse hábito de escrever, que escreve com o coração, que tem uma visão de mundo muito humana, ele te surpreendeu de alguma maneira? Eu não conhecia o trabalho do Dr. Jacir e quando eu recebi, eu tive que ler e reler várias vezes, porque ele vai muito a fundo no assunto, sabe? Ele capta realmente a intimidade dessa doença e do ser humano, de uma forma assim que eu nunca tinha visto. E eu me impressionei de verdade, assim, e eu fiz
questão de deixá-lo como a cereja do bolo, o encerramento do nosso livro. É claro que eu fico feliz em ouvir isso, mas o lado humano nessa evolução é muito importante de fato. É que esse programa, desde 2013, veio dando palestras olhando exatamente para isso. Nós estamos escapando do humano, indo para a técnica, indo para as definições diárias de uma vida muito mais seca, muito mais fria. E aí talvez tantos divórcios, tanto sofrimento entre pais e filhos, e a luta exatamente é essa. Então o vírus, quando ele chegou, ele nada mais fez do que foi uma fagulha numa pólvora que já estava pronta para explodir. Então, a tua atitude foi maravilhosa, eu achei espetacular você também querer trazer para esse lado dos profissionais essas visões múltiplas, né? E que a gente possa ajudar as pessoas nesses momentos. Porque, como você mesmo falou, quer dizer, a evolução da técnica, que foi uma pergunta que a Cláudia fez, claro que evoluiu. O meu consultório como ginecologista também. O sanitarismo, os controles, o que usava uma toalhinha de pano. Eu estou formado há 35 anos. Hoje não se usa mais, só toalhas de papel. São detalhes importantes que nunca mais vão sair de linha. E nós temos que lembrar, quando a gente vê a história, que não se conheciam vírus e bactérias quando se desconfiou dos médicos que estudavam a anatomia nos corpos, nos mortos, nos cadáveres, e depois iam fazer parto, e as mulheres tinham infecção e morriam. E até que alguém decidiu, que tal se a gente lavar a mão? E viram que lavando a mão, aquelas mortes começaram a diminuir bastante. Então, desde lá, essa evolução na bacteriologia, na virologia, aumentou demais. E, de fato, os dentistas são aqueles que estão direto nas vias respiratórias, né? Uma boca aberta direto ali numa proximidade e a possibilidade de contaminação muito maior. Agora, essa visão humana das nossas profissões são humanas, elas nunca devem deixar de ser. Exatamente. Então a gente tem que desenvolver esse lado humano, porque no início da pandemia era muita piadinha. Eu mesma recebi videozinho de dentista que parecia um astronauta em consultório. Não sei se você viu isso, Henrique, mas assim, tratando o paciente de longe, como se fosse astronauta e tudo mais, levando para o lado de um humor. Mas se a gente levar para o lado do amor, a gente vai ampliar essa visão de mundo e tornar alguns hábitos um pouco mais práticos dentro do nosso dia a dia, fazer isso virar um pouco mais realidade, né? Tratar o outro ser humano, o outro profissional com mais cuidado e respeito. Isso é empatia. E é uma das coisas que a gente vem buscando através do programa Superconsciência aqui todos os dias, na 95 FM. Agora, o que eu acho que é muito legal desse livro é que as pessoas, do mesmo jeito que elas buscam piadinha na internet, elas também buscam informação. Elas estão buscando alguma coisa que acalme o coração delas. Está todo mundo meio compulsivo com o celular, ou nas redes sociais, ou de repente na internet fazendo buscas. E a hora que tem um livro, o livro ele sempre vai ter uma característica de respeito. A pessoa não vai folhear um livro com mentiras, ela não vai folhear um livro que não foi estudado, planejado, e é através dali uma fonte de informação segura de como agir, como pensar, o que está mudando no mundo, essa visão de mundo com informações compartilhadas, essa compilação de informações compartilhadas, isso aí está sendo muito rico para a humanidade em termos de inovação de literatura. Exato, Cláudia. Eu me preocupei muito, principalmente na parte mais técnica, em me basear no que é fato. Inclusive, a gente tem um capítulo de um cientista, que eu considero, que fala exatamente sobre as fake news, né? Que você diga não às fake news. E do ponto de vista filosófico, a gente chegou à conclusão, eu esperava isso muito dos autores, a parte reflexiva, que resumindo todo o ponto de vista desses autores, fala o seguinte, que o vírus é uma consequência e não a causa de tudo. O que está acontecendo com a gente é consequência de uma enfermidade universal. E o que nós estamos vendo agora, simplesmente, é a doença acontecendo, que isso já estava previsto. Então, do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico, ou seja, íntimo, nós já padecemos de alguma doença. Então, nós estamos hoje assistindo à sintomatologia. E é o momento da gente tratar e a gente teve tempo para a gente se trancou dentro da nossa intimidade, a gente se afastou de todas as pessoas que estavam à nossa volta, para poder realmente nesse ponto refletir. Eu acho que chegou o momento de nós refletirmos. Então, o que nós estamos tentando aflorar nessa escrita é a reflexão, Flossário. Chegou o momento de nós pensarmos o que está acontecendo. Né? E o mais interessante, posso só complementar uma coisa? Claro. Eu vou contar muito isso nos primeiros capítulos que eu escrevi.
Esse vírus, ele emergiu de uma aberração, de uma brutalidade com os animais, sabe? Eu não faço parte de uma associação de proteção aos animais, não é isso. Eu sou carnívoro, como carne e tudo mais, mas o que eu penso é o seguinte, os animais estavam confinados, onde surgiu, tá? A história diz isso. Eles estavam confinados em jaulas e judiados ali, presos, misturados um com o outro, sangue, excrementos e tudo mais, e dali surgiu o vírus. Esse vírus, ele tem uma raiz, uma origem brutal. É interessante, nós estamos vivendo isso, a transmissibilidade dela é agressiva. E de onde vem essa agressividade desse vírus? Ele surgiu de uma brutalidade com os animais. Você entendeu? Uma mescla, né? Uma coisa que aconteceu e nós estamos... ali era um laboratório vivo de estresse. Estresse de animais enjaulados. É quase que numa sistêmica, né, Henrique, que você pensa assim, desrespeita os animais, o mundo devolve. Então, tudo está sincronizado e trabalhando junto. Antigamente, ou até poucos anos, a gente pensava na globalização como uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, né, ou na globalização em termos comerciais, negócios que estavam acontecendo. Comunicação começou a fazer muito essa ponte, mas de repente o mundo parou. De repente, essa globalização que a gente enxerga no mundo inteiro ligado, ela tem essas ligações sistêmicas que o Jacir adora falar, inclusive, que assim, o que muda a gente para as pessoas do outro lado do mundo são algumas culturas diferentes e algum idioma diferente, hábitos de vida diferentes, mas hoje em dia está todo mundo ligado. Então, se a gente destrata o meio ambiente, ou se a gente maltrata um animal, ou se a gente não se respeita enquanto ser humano, tudo isso daí tem reflexos. Nada fica impune nessa vida. E essa globalização, ela virou uma globalização de ligação humana. Energia positiva e negativa. Tem um dos autores, o professor Jurandir Barbosa, ele fala exatamente sobre energias. E ele cita aqui, eu estou buscando aqui uma das frases dele que nos inspira, sabe? O pensamento meio espiritual mesmo, né? Da gente... sabe assim, que a gente tem que suportar. Ele fala assim, tanto suportar energias negativas, elas se uniram e enviaram um animal, um vírus, que para ser visto precisamos de microscópio, né? Enfim, eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento de reflexão. Eu acho que assim, a gente tem que pensar no que aconteceu e o que está acontecendo e tentar tirar alguma lição disso. A gente sempre tem que buscar o lado positivo da vida, né? Henrique, a gente vai agradecer a tua entrevista. Foi muito bom ter a tua participação aqui. Quando o livro sair e for publicado, a gente quer dar isso em primeira mão aqui também para os nossos ouvintes e para o pessoal que está nos assistindo aqui pelas lives, no Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista, no Instagram, 95FM Curitiba. A gente tem sempre muita gente participando, ou durante o programa, porque está nos ouvindo pela rádio, escutando pelo site, participando das lives, mas todo o nosso material ele acaba disponível também nas redes sociais através do YouTube. Então tem o canal do Jacir, tem o meu canal também, em que as pessoas continuam assistindo os programas que a gente coloca aqui de manhã, porque eles acabam sendo atemporais. Apesar de estarmos em pandemia, estamos todos atravessando um processo de transformação. E esse livro que você está lançando, junto com todos esses autores, ele vai ser muito importante, muito marcante para essa virada de mundo, de visão e de conceito. Tá? Muito obrigada por participar com a gente aqui no nosso programa. Com certeza as pessoas já estão com coceirinha na mão. Obrigado, Henrique. Tá bom? Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Queria agradecer muito também, viu, ao convite e vamos em frente, né? Vamos aí enfrentar essa pandemia com toda a convicção e espero que a gente consiga ajudar um pouquinho com as reflexões que nós fizemos, tá bom? Um bom dia para todos. Obrigado. Muito obrigada. E antes de chamar o intervalo, vou dar um bom dia aqui para algumas pessoas. A Eliane Fátima, Armando Moreira Filho, Claudinho Pozubon, Messias Gonçalves, que está todos os dias com a gente aqui dando bom dia. Bom dia, querido Fernando Salgado, também meu amigo do Rio de Janeiro. João Leiria também está aqui todos os dias nos assistindo. Lauro Martins, Maria Namba, também é pediatra da filhinha, olha só que legal. Gente, ó,
super bacana. A gente vai para um próximo intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar também sobre essa visão de mundo privilegiada, que é o lado humano, que o Jacir traz em todos os aspectos da vida. A gente já volta. Você está ouvindo Enquanto isso, Super Consciência. Estamos aqui falando com as Mas essa lives. coisa de globalização é muito louca, porque quando tem um problema de outro lado do mundo, antigamente você enxergava isso com distância. E eu não sei, a partir do momento em que a gente se conectou na internet e a gente se conectou comercialmente, etc e tal, virou tudo uma coisa só. Mas as coisas aconteciam numa velocidade diferente. Você veja, os portugueses vieram para o Brasil em 1500 e trouxeram gripe, quase dizimaram os índios. Existem teorias muito fortes falando que os maios, incas, morreram todos por causa dos espanhóis, não pelos espanhóis pela espada, mas pelos vírus, pelas doenças que foram trazidas. E os portugueses e espanhóis morriam de malária. Os holandeses que vieram para o norte do Brasil morriam de malária. Então, isso acontecia, mas num outro padrão de velocidade. Agora, essas velocidades de relacionamentos existem desde que o mundo é mundo, entre animais, entre os homens. Agora, quanto maior a densidade, maior os problemas. As cidades como Rio e São Paulo, que têm densidade maior populacional, vão ter uma transmissibilidade maior. Os vírus vieram das aves, lembra da gripe aviária? Dos suínos, teve a gripe suína, depois veio Teve a vaca louca. a do camelo, que eu comentei, quase ninguém sabia, aliás, nem eu. Eu, porque fui estudar sobre o coronavírus, fui ver que esse coronavírus já estava lá na Arábia, lá em 2002, eu acho, não tenho certeza da data agora. E veio do camelo. Quer dizer, então, quais são os animais? Porque E agora do morcego. Mas sabe por quê? Porque os animais têm esses vírus naturalmente entre eles, como nós temos outros entre nós. E nem damos bola, nós temos um monte de bicho dentro da gente. E de repente um pula para fora. E esse, quando pula para fora e atinge o homem, pode começar um ciclo. Então, a cada 6 anos, a cada 10 anos, nós vamos ter uma pandemia que sempre existiu Mas durante a culpa história não é nem humana. do vírus, eu acho. A culpa é do homem, que vai lá mexer no bicho, Não. vai comer o bicho esquisito. Tudo bem, amor, mas as pessoas têm fome, as pessoas têm costume. Você pode estranhar alguém comer um morcego, mas talvez alguém que nunca viu um caranguejo, olha a gente comer um caranguejo, vai se apavorar. Eu também não Já não como pode caranguejo. pegar. Você Será que não está estão ouvindo ouvindo? Super Consciência. Super Consciência. Chave da sabedoria. Chave da Dicas de sabedoria. saúde. Estamos de volta com mais um bloco do Super Consciência, trazendo aqui sempre bons pensamentos, boas inspirações para começar bem seu dia e o nosso dia, porque tudo é sistêmico. Se você tá bem, eu tô bem também. Não é isso, Jacir? Sistêmico. Então, quando eu estava fazendo esse programa, hoje eu estou falando bastante de sistêmica, porque uma coisa não funciona sozinha, ela sempre tem um reflexo, sempre vai ter uma ligação com algo imaginário, mas ela faz algum reflexo. O sorriso que você dá para alguém na rua, para um desconhecido, isso melhora a vida dele. A alimentação que a gente tem, quando ela é adequada, isso ajuda outras coisas a equilibrar outros meios da gente, né? Mas quando eu estava escrevendo aqui o programa, eu estava pensando, eu quis fazer o caminho de Santiago de Compostela um tempo atrás, antes de ter família, e imaginando assim, vai ser um grande desafio para mim, para passar alguns dias numa caminhada com uma mochila nas costas, saindo da minha zona de conforto, superando algumas situações, às vezes dor nos pés, às vezes calo, bolhas e tudo mais, e a gente sabe que no caminho em que o pessoal está percorrendo, tem algumas pessoas que são moradores da região e que estão lá com pomadinha, que estão ajudando com aquilo, estão incentivando tipo uma prova de corrida. Só que essa busca de autoconhecimento, muitas vezes a gente se programa quando a gente fizer esse caminho de Santiago de Compostela. Mas esse período de pandemia está fazendo com que a gente atravesse um caminho e atravesse essa caminhada todos juntos, mas separados, porque o conhecimento que a gente vem desenvolvendo e adquirindo durante esse tempo pode parecer que ele não está tendo muita mudança na tua vida se você não colocou isso no papel, como o nosso entrevistado falou, que todo momento que ele precisa pensar, ele vai para o papel, ele escreve alguma coisa, ele digita e ele organiza os pensamentos dele dessa maneira. Mas se você experimentar, colocar no papel uma série de transformações que aconteceram na sua vida, desde esse período de pandemia, que já passou de 90 dias, a gente já está no 3º mês, ou seja, se você conseguir trazer um pouquinho para a sua consciência de vida, você vai perceber que muitos hábitos já viraram outro padrão de comportamento, e tudo isso daí vai fazer com que todo esse sistema, na hora que tudo estiver aberto, tudo normalizado, ou seja, sem riscos de outra
infecção e pandemia e vírus, espalhar isso, aquilo, em que tudo estiver funcionando do jeito normal, vai ter uma transformação, mas você agregou dentro de você muita coisa positiva. Então eu quero que o Jacir agora fale um pouquinho mais também sobre esse artigo que ele escreveu, sobre esse capítulo que ele escreveu, não artigo, desculpa, vendo o lado positivo dessa pandemia em termos de construção pessoal, em termos de construção de valores humanos mais sólidos dentro da gente. Sabe, o capítulo em si, você vai ler depois, quer dizer, não é o fato de trazer coisas eventualmente do capítulo, porque desde que eu estou falando aqui na rádio e desde 2003 que eu tenho dado palestra, é exatamente isso. É mostrar que você é maior, é mostrar que as coisas são mais amplas do que um foco simplesmente numa coisa pequena. Eu estava comentando no intervalo aqui agora, então vou começar a comentar com você na rádio, que esses problemas de saúde sempre existiram. E problemas muito importantes, quer dizer, o português veio para o Brasil e trouxe um monte de vírus e doenças para os índios. Mas os portugueses também encontraram aqui malária, encontraram uma série de doenças também. Os maias têm trabalhos mostrando que foram dizimados, os incas podem ter sido dizimados por doenças levadas pelos espanhóis. Então, os vírus, as bactérias sempre andaram pelo mundo. Quando eles encontram alguém diferente que não havia tido contato ainda, eles podem ter um poder de fogo maior. E aí que está, o que está acontecendo com a nossa vida hoje? Nós estamos diminuindo o nosso poder de fogo humano em termos nutricionais, em termos de atividade física. O sol, querido, a maior imunidade que você vai pegar com a vitamina D não é na farmácia, é tomando 5, 10, 15 minutos de banho de sol todos os dias. E é engraçado, pacientes falam para mim, mas o Curitiba não tem sol. Claro que tem. Nem que tem uma réstia de claridade que você possa pegar jogado num sofá, tronco e membros que você possa pegar, não adianta mão e face quando você caminha. E é de graça. Então essa visão maior de você entender que essa pandemia que existiu lá de Portugal, na Espanha, que chegou aqui agora, e as próximas que virão, você tem que estar preparado. Então, como eu comentei no começo do programa, que quando começa inverno, eu faço uma publicação mostrando o que se deve fazer. Higiene é muito legal. Eu vou fazer uma live agora, terça-feira que vem, próxima, para o preparo das crianças e das famílias, um preparo emocional para voltarem às aulas, tentarem voltar às aulas, porque o dano do vírus, talvez, e principalmente para crianças e para jovens, é insignificante perto de você manter um adolescente trancado em casa o dia inteiro. O dano emocional que está acontecendo na nossa sociedade, o dano financeiro é muito grande. Eu não estou falando de política aqui, gente, eu estou falando de humanidade. Poxa, nós estamos passando isso dentro de casa, nossa filhinha dentro de casa, que não vê mais os amiguinhos. Graças a Deus a gente tem hoje uma internet que ela pode brincar com os amiguinhos de vez em quando. Mas semana passada ela pediu um irmão e uma irmã porque ela queria brincar. Ela está sentindo falta de criança. E por falar irmão e irmã, é interessante que meu consultório está chegando bastante grávidas. É interessante essas coisas de quarentena, viu? São coisas que acontecem. Mas enfim, a colaboração entre a humanidade tem que ser muito grande, mas a compreensão. E se a mídia está te causando dano, saia dela. Para de ouvir tanta coisa, porque o vírus sempre foi e sempre será cíclico. E ele vai passar, quer seja em 12 semanas, em 15 semanas, ele vai passar. E as coisas vão voltar ao normal? Não, você vai voltar melhor. O mundo vai voltar melhor. Nós estamos esperando e trazendo até como mote do programa aqui as mídias, a internet, a utilização de novas maneiras de trabalhar, novas maneiras de conviver, novas maneiras de se esforçar. O nosso convidado falou quando ele começou a escrever para poder pensar nos problemas. Eu já dava muita palestra, como eu digo sempre, desde 2003. E quando eu terminava uma palestra, eram coisas que eu criava, as pessoas falavam, nossa, que lindo, que bonito, mas onde é que eu encontro isso agora? Eu falei, não sei. Porque eu tirava de tanto lugar, de tanta coisa, eu construía aquilo, e um dia eu olhei para o meu computador e respirei fundo e falei, eu vou escrever. E comecei a escrever o que eu pensava, e começou a ser coisa muito legal. E as pessoas gostam nas mídias sociais, algumas pessoas não gostam, enfim, você nunca agrada a todo mundo. E comecei a fazer livros, escrever livros, isso começou, e estou aqui hoje para tentar provocar você. Com todo esse pensamento na colaboração e não na competição. Chega de competição. Eu não quero minha filha a primeira da escola, eu quero ela a primeira com todas as outras. Mas eu não quero, ela pode ser a segunda e a terceira. O que importa? É equipe, é grupo, é família, é sorriso. Quando a gente erra, quando a gente pede perdão.
a gente perdoa a si mesmo, a gente tem um outro olhar para o companheiro, para a companheira. Quando a gente vê que toca na ferida emocional de alguém, a gente vai respeitar que aquela pessoa é um ser humano ferido tentando se curar. Então hoje nós temos um vírus, coitado do vírus, o que ele está tentando fazer? Sobreviver. Ele faz parte da natureza, ele está ali espalhado. Agora, a mesma bactéria que matava aquelas mulheres no parto, porque os médicos estavam estudando em cadáveres antes de voltar a fazer um parto, porque não se sabia sequer que existiam bactérias e vírus, alguém se deu conta que lavando a mão resolvia o problema. Então vamos lavar a mão, não mudou até hoje. Vamos lavar as mãos, vamos usar máscara, vamos ter um distanciamento, que o distanciamento é razoável. Agora, por favor, se nós fizermos um isolamento total, nós vamos morrer, porque aí sim a nossa imunidade vai a zero. As crianças nas escolas, elas pegam vírus e bactérias uns dos outros. E de vez em quando vai ter um local aqui e ali, um surto de doenças até graves, um surto de problemas neurológicos, um surto disso, daquilo, mas nós não podemos pegar isso como regra. Agora, se eu quiser segurar minha filha dentro de casa, quando ela sair ela vai morrer, porque ela não tem defesa para nada. Sabe que o pediatra que deu a entrevista pra gente ontem, ele falou pra mim uma vez que festa de aniversário de criança e parquinho de criança, eles sempre levam, as crianças saem de lá levando uma lembrança da festa de aniversário, que muitas vezes é essa imunidade dela. Muitas vezes também acontece da criança cair de cama, pegar uma baita de uma virose, porque naquele momento em que a piscina de bolinha tá super babada e tá cheia de bactérias e tudo mais, isso tá elevando a imunidade da criança. Então, mesmo numa brincadeira de um parquinho ou de um espaço onde elas se desenvolvem, elas acabam gerando esse tipo de situação como reação da saúde delas. Agora, isso é muito positivo. Agora veja bem que é importante isso. Claro, vamos manter o parquinho limpo, mas não estéril. Porque a partir do momento que a minha filha, que eu não quero, ela com febre, ela está doidinha, a gente vai dar remedinho, vamos cuidar, mas ali dentro daquele corpinho tem um exército de anticorpos sendo formados e criados. Por quê? Porque minha filha vai crescer e vai para um mundo cada vez maior. E esse mundo maior, estando bem alimentada, com atividade física e com o amor em torno dela, ela se torna muito mais capaz. Enquanto eu tornar o parquinho na escola estéril, que minha filha não pega doença nenhuma, isto é ruim. É péssimo, não chega nem a ser ruim, é péssimo, porque nós convivemos com milhões de bactérias e vírus diferentes todos os dias. Nós precisamos disso, a nossa imunidade precisa de ter. O exército treina, não faz exercício todo dia? O que você acha que as nossas células e nossos anticorpos fazem? Isso não quer dizer que a gente vai pecar em termos de higiene, nem ficar pêssego, mas, por exemplo, se cai alguma coisa no chão, não vai comer, caiu no chão, ali contaminou, ali não precisa fazer isso. Mas quando a gente se expõe para o mundo, a gente mesmo desenvolve. Quantas vezes você já fez algum exame de sangue e foi dosar o IgG de alguma coisa e descobriu que você já teve acesso à toxoplasmose? Você já teve, de repente, alguma outra coisa que você nunca soube que você tinha, que apareceu como gripe? Muitas vezes acontece isso também. Ou até sem sintomas. Ou até sem sintomas. Ou seja, a gente tá para o mundo, a gente é mais forte que o mundo, que os outros animais. Então, dentro da nossa constituição, como pessoa, como gente, como ser humano, os maiores, os mais fortes, eles ganham dos mais fracos, mas eles vão ganhar se a gente tiver consciência de alimentação, de higiene, de uma série de coisas que a gente já vem trazendo para cá. Claro que uma gestante que eu percebo num exame que ela não teve contato com toxoplasmose, e a toxoplasmose, Toxoplasma gondii, na gravidez pode trazer danos importantes para uma criança, claro que eu vou falar para ela, evite carnes mal passadas, porque faz parte da transmissibilidade, lave muito bem frutas, verduras, legumes, hortaliças, evite gato de rua, que muitas têm gatos em casa. Eu falo, se você não pegou toxoplasmose até hoje com o teu gato, não vai pegar agora. Então ter cuidado não quer dizer ficar neurótico, porque aí a neurose vai ser uma doença pior, será uma doença pior e fará com que a gente sofra muito mais. E o problema não é esse. O que eu quis passar durante todo o livro, que hoje o foco é o livro? Que você é uma pessoa gigante. Você vai ler no meu capítulo que você tem as ferramentas todas na tua mão para enfrentar qualquer coisa.
qualquer vírus e qualquer situação que apareça na tua vida. Por quê? Porque você é importante. O foco é você. Enquanto eu colocar o foco no vírus, eu estou com problema. Se eu ponho o foco em mim, eu vou tomar cuidado. Eu falo que uso as máscaras em respeito até às pessoas. Elas devem ser usadas, distanciamento. Então, esses processos todos são importantes. Neurose é doença. Se você está com excesso de medo, se cuida. Trata, assista nossos vídeos, escuta, está cheio de vídeo no YouTube que a gente está passando para que você possa crescer e se sentir cada vez melhor. E tudo isso está sendo feito para você. E isso é muito importante entender. Sabe por quê? Eu já falei aqui, eu quero que o teu filho um dia, lá na frente, ele vai encontrar com a nossa filha, e eles vão ser um casal feliz, porque nós plantamos algo, isso é sistêmico, nós plantamos algo de bom na vida que vai gerar muita coisa boa para a tua família, e vai crescer, eles vão se encontrar lá na frente. Eu sempre falo, vou me preocupar com drogas com a minha filha? Não, eu vou encher ela de amor. E aprender a falar não faz parte do processo. Então, se eu conseguir explicar isso para o teu filho, olha que coisa legal. A gente não tá buscando marido pra filhinha, ela tem 3 anos, tá? Né? Ela só vai namorar Visão com de 30. longo prazo, planejamento Com 30. estratégico e visão de Não futuro. vai ser bem assim. Bom, 30? Só com 30. É, com ela 30 vai ficar namorado com a ao mesmo mamãe. tempo. Não. Apaga isso, pelo amor de Deus. Isso vai dar vergonha no futuro. Gente, é muito E ela é bom linda. estar com vocês. Ela é linda. Ela é E saudável. Ela é linda, mas Como a gente quer pros vai teus agradecer filhos. a participação de vocês, o bom dia de vocês. A gente tem outras pessoas aqui participando com a gente, a Patrícia Solalinde, o Etienne Arrigui e o Orlando Gomes. Eles estão aqui com a gente pela live do Facebook, Cláudia Queiroz, jornalista. Depois que o programa acabar, ou a hora que você tiver um tempinho, entra nos nossos canais do YouTube também, Cláudia Queiroz, jornalista, e Jacir Leal. Você encontra muito material, não só do programa, como outros vídeos que a gente faz também, para convidar você para ter um pouco mais de consciência. Isso que a gente falou hoje, de você anotar algumas coisas positivas que você vem aprendendo durante a pandemia, vai fazer com que todo esse processo de isolamento social fique um pouco mais leve, porque está todo mundo distante fisicamente, mas as pessoas de uma certa forma podem se aproximar no coração. Mesmo que seja virtual, você está criando empatia com outras pessoas, trocando informações e fazendo um mundo melhor a partir de você, de mim, de todos nós. Então, E se inscreva lá para que a gente possa fazer essa colaboração cada vez mais forte. vocês tenham um ótimo dia. Superconsciência é isso, é pensar antes de agir. Vamos planejar melhor as nossas ações e os nossos pensamentos para sofrer menos. Amanhã a gente vai trazer aqui no programa uma entrevista com uma pedagoga que vai ensinar pra gente como que a gente lida em tempos de pandemia com a educação escolar das crianças sem estresse em casa. Pode ser um tema bem legal para você. Não perca, é amanhã. Beijo para vocês Tchau, e obrigado. até amanhã.